Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 27, de janeiro de 2022. Graças a Deus, irmãos? Estamos aqui em perseverança, em vigilância, em obediência, em meditação, em oração, A oração é a nossa arma principal, irmãos? Contra os nossos inimigos, Inimigo da nossa salvação. A oração e a palavra, A obediência à palavra. É isso? É a armadura, A armadura de Deus, Que é a palavra, Capacete da salvação, da esperança, Da salvação, O cinto da verdade, a espada da palavra, a armadura, É isso que nós temos que fazer, nos armar com essa armadura e com a oração, para que a gente não seja derrotado nas lutas diárias que nós temos contra o mal, Todo tempo, irmão? São 24 horas no dia que nós estamos lutando contra os espíritos malignos, também contra nós mesmos, Contra as nossas concupiscências e vaidade, contra o mal, E precisamos dessas armas, Porque os nossos inimigos, eles são mais fortes do que nós. Por isso precisamos nos unir, Ao nosso grande aliado, que é o Senhor Jesus, E tomar posse das armas que Ele nos deu, Para nós lutarmos contra os espíritos malignos. Então, todo dia eu insisto nisso, irmão? Na vigilância, não é isso? Temos que estar atentos, vigilantes, para que a gente não seja levado por ventos de doutrina, E possamos estar, unidos, Foi por isso que o grande motivo pelo qual eu criei esse grupo, nós criamos, Não foi eu que criei, fomos nós, Nós criamos para que nós não nos dispersássemos, Para a gente não se dispersar, para que a igreja não se dispersasse. Mas não é só isso, se eu não vigiar, eu vou me dispersar, Como tem acontecido, com irmãos aí. De vez em quando a gente tem notícia de que irmão, se dispersou. Ou seja, ele foi atrás de outros ensinos, Foi atrás de outras pessoas, ou porque não acredita, na palavra, ou porque não gosta da gente, Que a gente tem a voz de taquara, a gente é feio, Talvez seja por isso, não sei. Mas as pessoas ficam absolvendo, Que se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não, não estiver com a armadura de Deus, eu não posso vencer os meus inimigos, porque eles são muito mais fortes do que eu, Por isso é que tem essas armas, E essas armas, se eu não souber utilizá-las, ou se eu não utilizá-las, eu vou perder a batalha, eu vou perder a guerra, Aí eu perdendo a guerra, eu vou fazer o quê? Vou ficar aí como errante, Ficar por aí, Como errante procurando ensinadores, Que me ensinem coisas, Novas, Porque o evangelho é muito antigo, O evangelho é atrasado, É isso que dizem as pessoas, alguns ensinadores que andam por aí, Então nós somos atrasados, Nós estamos lá não sei aonde, lá no início da igreja, como se a palavra mudasse com o tempo, e com o espaço. Não, a palavra não muda. Porque se ela mudar com o tempo e com o espaço, então ela não é a verdade absoluta, E nós cremos que ela é a verdade absoluta. Então a gente tem notícia aí, que irmãos estão se debandando, Estão até escolhendo ou procurando escolher
né, ensinadores, né, que contradizem a base da nossa fé, né, que é o quê? Que é a moral, né, que é o Senhor Jesus, que é a redenção, né, e outros, né, que nós sabemos que voltaram para as religiões, né, outros não, outros, né, voltaram para a religião e são até ensinadores lá, né, mulher, né, mulher ensinando publicamente, né, e se dizendo iluminada por Deus e coisa desse tipo. São pessoas que estiveram no nosso meio. Mas que Deus, né, nos proteja, né, que Deus nos dê força e fortaleza para nós lutarmos contra essas coisas, né. E amém, né. E aí vamos atrás das heresias, né, das origens das heresias. Nós estamos aqui vendo, né, o Irineu, que foi um irmão que foi bispo, né, segundo a tradição, e ele então combateu uma das principais heresias que apareceram no início da igreja, que é o chamado gnosticismo, né, que existe aí até hoje, né? Até hoje está cheio de gnósticos aí no mundo, né? Então nós vimos aqui que eles se consideram pessoas, as únicas pessoas espirituais no mundo, né? Porque eles são salvos por natureza, né? Porque eles são da semente divina, né? Que não pode perecer, claro, né? E seu destino é voltar ao pleroma. Quer dizer, a gente viu aí que eles nem saíram do pleroma, né? Por que tem que voltar para lá? Então isso aqui já é uma incoerência deles, né? Mas a verdade é essa, que eles se julgam as únicas pessoas espirituais e as únicas pessoas que vão ser salvas, porque a salvação deles é, é da natureza, né? Eles não vão perder a sua salvação, né? Para eles, né, não há lei moral, certo? Eles não precisam fazer nada para se salvar, certo? Não há lei moral, eles já estão salvos, façam o que fizerem, certo? Estão salvos pela gnose, né? Só estão esperando a sua libertação, né? A libertação do seu corpo, né? Da prisão do corpo, onde estão se purificando. Que é o quê? Isso aí é o quê? Isso aí é uma doutrina espírita, né? A purificação do espírito através de coisas que a gente vai ver aqui, que é a transmigração, né? Certo? E a reencarnação, né? Nós vamos ver aqui agora, em seguida. Então essa teoria aí é deles, né? Na verdade, nós não precisamos fazer obra nenhuma, né? Basta a gente acreditar no Senhor Jesus para a gente ser salvo. Mas acontece que o Senhor Jesus, né, e o Pai, eles prepararam obras para que a igreja fizesse. Esse é que é o problema, né? Não precisamos fazer nada, mas as obras estão preparadas para que a igreja faça, execute, né? Que é o quê? Que é a lei moral, que são os costumes da igreja, né? Que são costumes totalmente contrários aos costumes do mundo, né? O entendimento, a boa consciência, né? E a ação, né? O amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, uma outra teoria que nós já vimos aqui dos gnósticos é a teoria da reencarnação e da transmigração. A reencarnação é o quê? A pessoa não pagou os seus, né, os seus pecados, ele morreu, ele volta, né? Aí ele vai ocupar o espírito de um animal, ou então de outra pessoa, até que ele, né, pague todos os seus pecados, todas as suas dívidas, né? Então isso é uma heresia do tamanho de não sei o quê, né? É uma heresia espírita, né? Então os espíritos, né? Então quando um espírito, né, não consegue se purificar em um corpo, né, porque morreu o corpo,
ele passa para outro corpo. E sobre Jesus, o que eles acham? Aí nós vamos ver amanhã, né, se Deus quiser. Os gnósticos, eles têm uma ideia sobre Jesus, né, que não tem nada a ver com as Escrituras. Amém? Pai seja com todos nós.